Boa noite a todos. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Beto Juarez. Presente. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Presente. Vereador Professor Giovanni, presente. Vereador Robertinho Yerck. Vereador Teixeira da Combloco. Vereador Elinho Moreto. Vereador Vitório Júnior. Vereador Alexandre Peixinho. Presente. Vereadora Professora Selma. Presente. Vereadora Deia. Vereador Kyoshi Hirakawa. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereador Biula. Declaro aberta a 47ª sessão ordinária da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Em posição de respeito, convido a todos para ouvir a execução do hino oficial do município. Em posição de respeito, convido todos para ouvir... Convido a vereadora professora Selma para fazer a leitura de um trecho da Bíblia.
Salmo 93. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Deus. Os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Convido o vereador professor Giovanni a fazer a leitura de um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Vamos dar agora início ao expediente com a discussão e votação da ata da 46ª sessão ordinária. Está aberta a discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovada a ata. Peço ao senhor secretário que dê prosseguimento ao expediente, com o recebimento das matérias constantes no expediente. Recebimento de requerimentos. Requerimento número 113. Senhor presidente, desde o início deste ano, a Prefeitura enviou à Câmara 44 projetos de lei, dos quais 35 deles se referiam à alteração dos anexos do PPA da LDO e da abertura de créditos adicionais especiais, e todos esses foi solicitado pelo prefeito o regime de urgência em sua tramitação. E é exatamente sobre esses 35 projetos que pretendo discutir a respeito, não sobre seu mérito ou iniciativa, mas sim sobre seus trâmites. Segundo o título 7, capítulo 2 do Regimento Interno desta Casa, a tramitação dos projetos de legislação orçamentária deve seguir o rito contido nos artigos 289 a 301, ou seja, há necessidade de se realizar audiências públicas e os prazos para estudos, apresentação de emendas, despachos e pareceres são pré-definidos, inclusive os relativos à inclusão desses projetos para discussão e votação da ordem do dia. Ainda referente aos ditames regimentais, as proposições orçamentárias devem ter duas discussões, artigo 144, bem como dependerão do voto favorável dos 2/3 dos membros da Câmara para a sua aprovação, artigo 274. Sobre o regime de urgência, entendo que não é possível sua solicitação, vez que, embora não expresso na lei orgânica ou no regimento interno, por analogia, a tramitação do projeto de lei complementar, que é, digamos, hierarquicamente inferior ao projeto de legislação orçamentária, haja vista que este requer um quórum qualificado superior para aprovação, 2/3 contra a maioria absoluta. Isso é proibido, artigo 44, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município. Até o momento, como se pôde comprovar facilmente, nenhum desses 35 projetos foi submetido a todas as regras explicitadas nos artigos 289 a 301 do Regimento, mas tão somente aquelas contidas no parágrafo anterior. Como afirmei nos últimos instantes da sessão ordinária da semana passada, não é mais tolerável que a Câmara deixe de cumprir todas as determinações do regimento no tocante à tramitação desses tipos de projetos, ainda que seja compreensível o nível de urgência que os acompanha. Assim, depois de tudo que foi exposto e considerando
os termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, requer ao presidente da Câmara que informe o seguinte a esta Casa. 1. Por quais motivos os projetos de lei número 1 a 24 e 27 a 37, de autoria do prefeito, tramitaram nesta Câmara sem se respeitar integralmente aquilo que o regimento da Casa ordena, em especial no que se refere aos artigos 289 a 301. 2. Porque o regime de urgência solicitado pelo prefeito nesses projetos foi aceito? Outro assim, requer ao chefe do Executivo que informe à Câmara o seguinte. 1. Foram realizadas audiências públicas para a elaboração dos projetos de lei número 1 a 24 e 27 a 37/2014? 2. Se afirmativo o item 1, em que datas elas foram realizadas e seus avisos públicos foram publicados, quando e em quais veículos de comunicação? 3. Se negativo o item 1, por quê? Vereador Alexandre Peixinho. Em discussão, requerimento 113/2014 do vereador Alexandre Peixinho. Em discussão. Nenhum vereador... Questão de ordem, senhor presidente. Queria votação nominal. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores para a votação nominal. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Aprovo. Vereador Professor Giovanni, aprovo. Vereador Robertinho Yerck. Aprovo. Vereador Teixeira da Combloco. Aprovo. Vereador Elinho Moreto. Aprovo. Vereador Vitório Júnior. Aprovo. Vereador Alexandre Peixinho. Aprovo. Vereadora Professora Selma. Aprovo. Vereadora Deia. Aprovo. Vereador Kyo Shirakawa. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. O requerimento foi aprovado com 12 votos contra 0. Requerimento número 114/2014. Senhor presidente, há cerca de 2 semanas estava eu acessando as escadas do edifício Mairink quando, aos gritos, fui abordado por um agente de trânsito do município que, de longe, falou para mim apontando o dedo para o relógio. Olha, avisa o dono desse carro que estou marcando o tempo, pois depois vou multar. Se referindo à vaga de estacionamento em frente à Câmara, onde está escrito vaga rápida 30 minutos. A discussão aqui é em relação a 2 assuntos. 1. A forma como o agente de trânsito se dirigiu a mim e a vaga propriamente dita. Comecemos pelo agente. Não quero me valer do fato de ser uma autoridade pública, mas o agente de trânsito jamais poderia tratar alguém daquela forma, pois quis me usar como menino de recado e, ao vociferar daquele jeito, em tom de ameaça, não contribuiu em nada para a educação no trânsito e foi muito mal educado no trato com o cidadão. Na verdade, não conheço esse agente e acredito que nem ele mesmo me conheça. Ele simplesmente não poderia tratar ninguém daquela maneira, fosse quem fosse seu interlocutor. Quanto à vaga rápida, que foi criada há uns 2 ou 3 anos, é praticamente impossível controlar o tempo em que um veículo ali estaciona, pois não há cartões como aqueles utilizados pelas cidades que têm a zona azul ou quaisquer outros dispositivos de controle. Ante o exposto, e considerando os termos regimentais, requeiro ao chefe do Executivo que informe à Câmara o seguinte. 1. Como está sendo feito o controle do tempo dos carros estacionados na vaga rápida? 2. Vagas desse tipo destinadas a paradas curtas estão regulamentadas? Se afirmativo, como foi feita a sua institucionalização e baseada especificamente em que dispositivos legais, lei, artigo, parágrafo, etc. Quantas vagas dessas há na cidade e onde estão localizadas? 3. Para a boa educação no trânsito é necessária a boa educação do agente. Quais são as orientações que esses profissionais receberam para lidar com os motoristas, sejam ou não infratores? 4. Quais providências serão tomadas para que este agente de trânsito ou qualquer outro não haja deseducadamente daqui em diante? Vereador Alexandre Peixinho.